Fala pessoal, estamos aqui de novo no Fabricast, direto do Connect 2024. A palestra que aconteceu agora, particularmente, é uma palestra mágica para mim, porque fala de um assunto muito relevante, que são as inteligências artificiais para as empresas. E comigo aqui ele, o nosso palestrante, que falou muito bem sobre IAs. É um assunto que me interessa, como eu falei, mas interessa a qualquer empresário que precisa ter a sua empresa ali dentro do que o mercado pede, dentro do que é exigido hoje na competitividade de mercado, não é, Rafael? Então, comigo aqui, Rafael Falcão, obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço o convite para falar sobre um tema e tanta mudança, né? Tanta coisa acontecendo e eu fico até animado que é só a pontinha do iceberg. O que vem mais por aí é muita coisa boa, hein? Rafael, acho que a primeira pergunta inevitável que todo mundo se faz hoje em dia com o surgimento das IAs é: as IAs irão roubar os empregos dos seres humanos? Isso é uma realidade, é uma percepção? Fala um pouco sobre a sua experiência como gestor de empresas, como mentor de empresas, mas também como entusiasta de inteligência artificial. Vamos roubar sim, mas vamos criar muito mais. Então, quem é uma pessoa que busca produtividade, que busca sempre essas novas tecnologias, vai acessar a IA e vai conseguir crescer muito mais. O problema é que muita gente fica olhando com um lado receio, né? Será que vai me substituir e tal? Tem até pesquisa de Oxford que fala o seguinte, que 47% dos próximos empregos em 10 anos que vão surgir serão substituídos por robôs. Então, tem esse temor, mas pelo outro lado eu sempre gosto de ver a coisa pelo olhar otimista. Porque veja, se você já está construindo, se você já está buscando essas ferramentas, você vai conseguir aproveitar, ser mais produtivo, conseguir ter mais lucro e tudo mais. Na sua palestra você fala muito sobre pessimistas e otimistas, e você dá um gancho que eu achei muito interessante, Rafael, que é sobre a realidade do Brasil frente às IAs. Levando em consideração que o Brasil é um país com leis trabalhistas muito complexas e que atrapalham o empreendedorismo, as IAs vão avançar com mais velocidade do que em alguns países. Fala um pouco sobre isso. Com certeza. Sempre quando a gente tem mais entrave burocrático, falando de legislação, de CLT e tudo mais, vai ser claro que, como ainda não tem algo legislado especificamente para IA, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, automaticamente, a gente vai ter no Brasil mais essa mudança mais rápida. Justamente por causa de tudo isso, né? Porque eu vou migrar. E aí, se não tem uma legislação específica, poxa, então a CLT aí os caras vão migrar mais rápido. Porque aí eu vou conseguir entrar no cenário novo, onde eu não vou ter, por exemplo, um regime que eu tenho que seguir, vai ser tudo tecnológico, e eu vou fazer essa migração de uma forma mais rápida. E no Brasil, lei surge toda hora, dificultando a vida do empresário, e a IA vem como uma solução, na verdade, né? Como uma fuga para aquelas funções mais básicas, mais repetitivas, que poderão ser substituídas com a inteligência artificial, fazendo com que os trabalhadores precisem se especializar, e uma dessas especializações é entender o que são as IAs. E aí, categoricamente, a gente tem aí dois tipos mais primários, né, que são as preditivas e as generativas. Fala um pouco mais sobre esses dois tipos e qual é delas a mais utilizada hoje. Bem, a preditiva, eu diria que é aquela IA que ela pega um conjunto de dados e aí ela te dá uma resposta. Então, ela consegue prever algumas coisas do que vai acontecer. Vou dar um exemplo claro de uma inteligência preditiva. Quando você jogava fliperama, por exemplo, o Street Fighter, o Mortal Kombat, você jogava contra a máquina. Então, aquela máquina, ela trabalhava como se fosse uma IA preditiva. Hoje, principalmente depois de 2021, com a ascensão do ChatGPT, a IA generativa, que é aquela que cria coisas do nada, ela ganhou mais força, principalmente para criar imagem, criar vídeo, criar áudio, criar texto. Então, depois do ChatGPT para cá, a IA generativa é a bola da vez. E é o que muitas empresas estão concentrando de esforços justamente para utilizar ferramentas como ChatGPT, Midjourney, HeyGen e várias outras que trabalham com essa questão de gerar, de criar algo do zero. Você falou da preocupação das empresas, Rafael. Acho que um assunto que tem batido na cabeça de todo empresário é como conseguir no mercado de trabalho um profissional especialista ou pelo menos conhecedor de engenharia de prompt, que provavelmente, segundo os estudos, deve ser aí uma das skills mais procuradas por parte dos empresários. Fala um pouco sobre a sua experiência com engenharia de prompt, qual a capacidade dos seres humanos aprenderem linguagem. A gente está falando de machine learning, a gente está falando de engenharia de prompt ali, que tem a capacidade de, através das IAs, trazer resultado melhor e mais assertivo. O mercado está pronto para isso ou ainda tem um longo tempo a percorrer? Eu acho que a gente foi criado toda a nossa vida
E aí eu sempre falo sobre essa questão da revolução cognitiva, que a gente está vendo uma revolução cognitiva hoje. O Harari fala muito isso no livro Homo Sapiens, que é o seguinte, a gente teve várias revoluções, a invenção da escrita, a invenção da roda, tal. A gente está vendo uma revolução cognitiva que trata-se da inteligência artificial. Em toda a nossa vida a gente foi acostumado a procurar as respostas. Agora a gente tem que entender, saber perguntar, formular as perguntas. E aí que entra o prompt. O comando que você vai dar para uma ferramenta de inteligência artificial para ter o output, uma saída, um resultado daquilo que você está fazendo. Então, a primeira premissa que eu sempre trago é que agora a gente vai precisar perguntar mais do que buscar as respostas. E quem sabe a forma de fazer as perguntas vai conseguir resultados assim absurdos. Isso é tão forte que o próprio LinkedIn já revelou em algumas pesquisas que 91% das empresas de tecnologia estão pedindo esse skill, tá? Você manja de ChatGPT, você manja de Gemini, Copilot, tudo de engenharia de prompt e tudo mais. Enquanto a gente volta agora para a nossa realidade, é cada vez mais um profissional que está em ascensão e ele está, de certa forma, surfando a onda. E aí tem um detalhe muito importante da IA. Quando a gente fala sobre o ciclo de vida, inclusive, de uma tecnologia, a IA ela já conseguiu cruzar o abismo daqueles usuários entusiastas e os usuários mais, que são aqueles usuários mais frequentes. Diferente, por exemplo, do metaverso. O metaverso, todo mundo está dizendo, o metaverso vem aí, vem aí. Fez um enxame a nível global em torno do metaverso, mas o metaverso ela não conseguiu cruzar esse abismo desses usuários entusiastas com usuários rotineiros frequentes. A IA já conseguiu isso, e o que está acontecendo ainda é a pontinha do iceberg de tantas outras coisas que virão. Walter Longo fala muito sobre isso, sobre tudo que você falou aí, essa geração que não está preparada para fazer perguntas. Isso abre um precedente interessante, né? Porque os mais velhos, eles são preparados para fazer perguntas melhores. E dados e estudos indicam que provavelmente as IAs abrirão novas oportunidades de trabalho para as pessoas mais velhas, porque elas sabem perguntar melhor, porque ela tem um vocabulário mais extenso. A gente fala sobre 3 habilidades. A primeira habilidade é imaginar. O que é que eu posso imaginar através da inteligência artificial? O que é que eu posso colocar? A segunda habilidade, que é essencial para o novo profissional, é a questão da expressão. É se comunicar com clareza. E a terceira, a gente chama de repertório / conhecimento, que é você ter essa bagagem de conhecimento justamente para saber o que é que você vai perguntar. E quando a gente faz um contexto de comparativo de uso da IA, a IA é como se fosse algo agora, a primeira evolução tecnológica que temos, que ela é intergeracional. Ou seja, se você é um baby boomer, se você é um millennial, se você é da geração Z, da próxima geração alfa que está vindo aí, o que acontece? Todo mundo vai ter um acesso muito fácil aí, ó. Diferente do computador, por exemplo. O computador, quando surgiu, as pessoas correram para, sei lá, fazer um curso de informática, para se manter no emprego, para se manter. Hoje não, com IA você consegue qualquer um baixar um ChatGPT da vida, numa forma, numa interface simples, amigável, fazer os seus comandos e aí você tem suas respostas. Então, pela primeira vez, eu sou muito entusiasta com relação a isso, a gente vai ter uma democratização do acesso à tecnologia, que tanto uma geração mais antiga como uma geração mais nova vai ter isso. E agora, a gente vai inverter os polos. A geração mais nova, ela não tem um repertório, ela não tem o conhecimento, talvez ela tenha imaginação. Então, ela vai ter que buscar atrás disso. Então, a geração até antiga, se, claro, começar a utilizar a inteligência artificial ao seu favor, vai sair até na frente. Senhoras e senhores, conosco aqui, Rafael Falcão. Rafael, muito obrigado por aceitar dar essa entrevista para a gente aqui do Fabricast. Obrigado pela palestra. Espero estar consumindo mais conteúdo seus. Parabéns, porque é um assunto que eu acredito ser o assunto por anos e anos, porque a gente já teve a evolução do ChatGPT 4.0 para o 4.0 Omnichannel. Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda de evolução. Porque toda vez que a OpenAI evolui, a rebote, todos evoluem. Todos evoluem. E tem muita gente que fica assim, pensando... tem até uma teoria que diz que os atrasados querem retardar os adiantados. Então, muitas empresas até ficam... vamos parar a IA. Porque justamente que o OpenAI está tão na frente da galera, que aí vem tudo isso. E eu tenho acompanhado bastante, né? Fui convidado recentemente para ser formador de opinião do Meta, justamente envolvendo muitas reuniões sobre esse contexto de IA. O que a gente está vendo aí agora é uma mudança de mercado que não tem mais volta. Ou você se adapta, ou você fica para trás. Bom, esperamos vocês aqui
no Fabricast com mais informação e com palestrantes como esse, Rafael Falcão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.